Boa tarde, minha torcida vascaína aqui do VDGcast, esse canal que já virou um canhão de audiência graças a vocês. Como eu não fiz vídeo para esta manhã, então resolvi aparecer aqui para vocês com informações importantes nesta tarde de sexta-feira. Vamos trazer informações sobre o treinador, tá, galera? Que tá aí a todo vapor, o Vasco procurando um novo técnico para essa temporada. Quem é que será que vai comandar o Vasco nesta temporada? Depois do Vasco perder para o Santos de 2-1, com show de Neymar, né? Neymar que fez 2 gols no Vasco. Quero saber quem é que vai querer assumir o Vasco, galera, nessa situação de lanterna. Não é qualquer um que vai ter essa condição não, tá? Que vai ter essa vontade de querer assumir o Vasco. O Vasco hoje não é a mulher mais bonita da balada, gente. Não é. O Vasco hoje vive um momento complexo, com problemas, um time aí que perdeu a confiança. Então vamos ver quem é que vai assumir o Vasco. Vou trazer informação para vocês de um técnico que recusou o Vasco, um dos favoritos recusou o Vasco. Vou trazer para vocês uma matéria completa, então aguarde aí, tá? Aguarde, eu só peço encarecidamente que vocês deixem um like, compartilhem essa live e também vira inscrito aí do canal, galera. Vira inscrito, dá uma olhada se você é inscrito. Lembrando que a gente teve um problema de strike no nosso outro canal. O outro canal caiu e a gente está com esse novo canal. Começamos do zero, tá dando tudo certo para ele. Mas eu peço, tá? Você que tá aí, vira inscrito nesse canal, dá uma olhada se você é inscrito. Até porque, às vezes, você nem sabe se é inscrito, o logotipo é o mesmo do outro canal, o trabalho é o mesmo do outro canal, então, de repente, você nem sabe se é inscrito ou não, galera. Mas antes da gente começar, vamos soltar ela aí, a nossa linda vinheta. Vem, vinhetinha, vem ser feliz aqui no VDGcast, solta ela aí. Então é isso, galerinha. Vamos lá, sem mais delongas aqui nesse vídeo. Vamos lá trazer a matéria para vocês, uma matéria completa, tá? Uma matéria completinha sobre essa busca do Vasco por um novo técnico, tá? Um treinador recusou, um dos favoritos, um dos principais, um dos mais queridos da diretoria e que contava com a aprovação de boa parte da torcida, recusou conversar com o Vasco, tá? Pelo que eu apurei, não teve proposta, mas ele não quis nem abrir conversas com o Vasco, tá? Eu vou trazer aqui a informação para vocês, vou colocar na tela a matéria completinha pra gente comentar em cima dela, tá, galera? E vocês já falem aí o que vocês acham, quem vocês acham que vai assumir o Vasco, quem não vai, quem vai recusar o Vasco, quero saber a opinião de vocês, tá? Deixa eu colocar aqui no ar essa matéria aqui completinha do meu site, deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui pra gente debater em cima dessa informação, tá? Deixa eu subir aqui. Deixa eu botar aqui também a tela pequenininha para não atrapalhar a leitura. Vou botar o pequenininho aqui, que o mais importante não sou eu neste momento. O mais importante é a informação. Vamos lá, galera. Recusou. Esse é o meu site, www.canalvasco.com.br. Depois vocês busquem lá informações exclusivas, apurações, muito mercado da bola. Então vocês vão lá depois para conhecer o nosso site. Recusou. Treinador diz não para o Vasco e Pedrinho terá que buscar outro nome. Vamos lá, aqui, vamos descer aqui para a gente ler a matéria junto. Após deixar o comando do River Plate e ficar livre no mercado, Marcelo Gallardo decidiu não avançar nas conversas com o Vasco neste momento. A informação foi divulgada pelo jornalista Germán Garcia Grova, especializado na cobertura de mercado de treinadores e jogadores sul-americanos. Segundo o repórter, o técnico argentino entende que este é o momento de dar um tempo na carreira e descansar após um período considerado bastante desgastante à frente do River Plate. Quem nos acompanha aqui e vê nossas lives sabe que eu falei que era muito improvável o Gallardo aceitar a proposta do Vasco neste momento. O Gallardo, que teve um momento desgastante lá no River Plate, eu falei com jornalistas argentinos, eu falei isso para vocês nos últimos dias, e era muito improvável, segundo eles me falaram, que ele fosse para qualquer lugar neste momento. As palavras de um jornalista que trabalha lá na cobertura esportiva do River Plate, do River Plate, do Boca, que trabalha na cobertura geral, me disse isso, exatamente com essas palavras, um jornalista. É muito improvável que o Gallardo vá para qualquer clube neste momento, tá? Aí, informação do Germán Grova, ele confirmando, né, que é muito improvável que o Gallardo
que o Gadiardo vá para o Vasco, ele já foi mais direto, né? Falou que o Vasco não vai avançar nas conversas com o Gadiardo, tá? Vamos lá, que Gadiardo comandou o clube argentino por vários anos, com alto nível de exigência, pressão constante por resultados e um calendário intenso, fatores que pesaram diretamente em sua decisão de se afastar temporariamente do futebol, tá? Então, é isso, seguindo. Agora vamos ver um pouquinho do cenário, tá, galera? Do cenário, o Gadiardo que recusou a proposta, é muito improvável que mude alguma coisa, como eu acabei de falar, mas é isso, ele recusou, não quer nem abrir conversas, então o Vasco vai ter que buscar outros nomes. Vamos lá, com a definição de Gadiardo, com a definição de que Gadiardo não pretende assumir um novo projeto agora, o Vasco terá que buscar outras alternativas para o comando técnico. O clube segue avaliando opções que se encaixem no perfil desejado pela diretoria para a sequência da temporada. Entre os nomes que continuam em pauta estão Arthur Jorge, Rubem Amorim e Renato Gaúcho, todos analisados internamente como possíveis caminhos para o cargo. A expectativa é que o Vasco avance nas próximas etapas do planejamento nos próximos dias, buscando definir o novo treinador quanto antes, tá, galera? Então, é isso. Gadiardo recusou a proposta e é muito improvável que algo mude nos próximos dias, tá? Ele não quer abrir conversas, como eu já havia dito para vocês nos últimos dias. O Gadiardo não tem planejamento de treinar nenhum clube neste momento. Não tem, gente, não tem. Ele quer descansar, quer ficar com a família um pouco e tal. Então teve anos aí muito complexos na carreira, anos cansativos, e ele vai tirar aí um período sabático, tá? Então é esta informação, tá? Vamos aos outros nomes, tá? Vou falar aqui diretamente para vocês, tá? Vamos lá, os outros nomes. Vou trazer a apuração para vocês aqui do VDGcast sobre os outros nomes. Os outros nomes que eu citei aqui, Arthur Jorge. O Arthur Jorge, galera, ele perdeu a partida da última rodada aí lá do Campeonato Catar. E o Arthur Jorge, havia uma expectativa de que ele fosse demitido. Até o momento, galera, até essa tarde de sexta-feira, que são 2h20 neste momento, não houve desligamento do Arthur Jorge. E ele já soltou uma nota oficial que está focado lá no projeto do clube dele, o Al Rayyan, está focado. Então, Arthur Jorge também é uma situação muito complicada, tá? Ele está lá focado, a assessoria de imprensa já emitiu um comunicado que ele vai cumprir o contrato, ele não foi demitido, então para mim é outro nome assim praticamente fora do baralho, tá? Pelo que eu venho apurando, vamos ver se muda alguma coisa, é um nome muito interessante, tomara que aconteça, tá? Mas eu acho muito improvável. O outro nome, vamos ao Renato Gaúcho nesse momento. O Renato Gaúcho é um nome que parece que deixaram de canto, pelo que eu apurei aí durante a semana. Eu tenho uma fonte muito forte que trabalha com o Renato, vocês sabem, eu sempre trago informações em primeira mão sobre o Renato Portaluppi. O Vasco falou com ele no início da semana, perguntou valores, na terça perguntou já de valores, né? Na segunda foi só um approach, querendo saber se ele tinha interesse em negociar. Terça o Vasco perguntou sobre valores e é isso, tá? Até o momento ficou nisso. Segundo a minha fonte, não houve reunião agendada, não tem nada de avanço até o momento do Renato. Vamos ver se nas próximas horas vai ter um avanço, tá, galera? Vamos continuar apurando, vocês sigam lá depois o nosso X, depois procurem o canal vasco.com.br, a gente vai continuar apurando. E por último, Rubem Amorim, tá? Informação que a gente trouxe em primeira mão aqui no VDGcast, galera. Informação que a gente trouxe aqui em primeira mão nos últimos dias, informação do nosso amigo Marcelo Chuchu, que o Rubem Amorim, técnico que saiu do Manchester United recentemente, é um dos nomes no mercado, um dos nomes na lista de possíveis treinadores que interessam ao Vasco, tá, galera? É um treinador português que conta com a aprovação do Admar Lopes, mas, no entanto, até agora não houve nada de concreto, que a gente apurou, não teve nada de concreto, mas é um nome que deve ganhar força, tá? Nos próximos dias, se o Vasco não avançar com outros técnicos, o Arthur Jorge não sair lá do Al Rayyan, o Gadiardo recusando conversar com o Vasco, ao que tudo indica, Rubem Amorim é um nome que vai ganhar força, tá, galera? Um treinador muito requisitado no mercado, um treinador caríssimo também. O Vasco vai ter que fazer um esforço para tentar convencer esse treinador, desculpa, a fechar com o Vasco. Então é mais um nome que chega aí como possível nome, tá? Rubem Amorim, tá? Guardem esse nome, que de repente ele pode ganhar força
para assumir o Vasco nos próximos dias, tá, galera? Então vamos ver o que vai acontecer. Os nomes estão aí, as cartas estão na mesa, são esses os principais nomes. O Gadiardo saiu de cena, o Arthur Jorge segue em cena, mas quase saindo de cena. É um treinador também, para mim, pelo que eu tô apurando, praticamente fora do baralho. E o Rubem Amorim é um nome que pode ganhar força. E o Renato Portaluppi tá ali no canto. Vamos ver se não conseguir nenhum dos portugueses. O Vasco quer um português. De repente o Vasco avança com o Renato, tá? Lembrando que o Renato, o pessoal falou, o Renato pediu muito. Cara, pelo que eu apurei, gente, o Vasco entende que o Renato pediu muito para o Renato. O Vasco acredita que o Renato não vale tudo que ele pediu, tá? Não vale tudo que ele pediu. O Vasco tem condição de pagar um alto salário. O Vasco está disposto, galera, a pagar cerca de 1,5 milhão a 2 milhões para o Arthur Jorge. A gente falou isso em primeira mão aqui no VDG Cast. Quem nos acompanha sabe. O salário do Arthur Jorge vai ser top 4 no Brasil, tá? Top 4. Eu vou até trazer aqui para vocês o ranking. Vou até trazer o ranking para vocês. Até aproveitar aqui, pegar o ranking para vocês dos treinadores mais bem pagos do futebol brasileiro, tá? Vou botar aqui a matéria, colocar aqui a matéria do VDG Cast e a gente já mostra aqui para vocês, matéria que a gente publicou há alguns dias, tá? Quando o Arthur Jorge começou a ser especulado, a gente buscou essa informação, ele vai ganhar cerca de 1 milhão a 2 milhões, 1,5 milhão a 2 milhões no Vasco, tá? Tá aí, ó, galera, o ranking dos treinadores mais caros aí do futebol brasileiro. Primeiro, Abel Ferreira, com um salário de 3 milhões. Segundo é o Tite, com 2 milhões e meio. Em terceiro, Felipe Luiz no Flamengo, com 2,1 milhões de reais. Em quarto, Dorival Júnior, com 2 milhões. E o Arthur Jorge, se aceitar, pode chegar a 2 milhões de reais de salário, tá? Se ele aceitar, se ele for demitido lá e fechar com o Vasco. Então o Vasco está disposto a investir num treinador caro. O Renato, foi como eu falei, o Renato é uma questão, galera, de que o Renato, o Vasco achou o salário caro para o Renato. O Vasco não acha que o Renato vale isso, tá? Então, paramos por aqui. Mais um vídeo concluído aqui do VDG Cast. Divulguem esse vídeo pra galera. Compartilhem, vire inscrito. Dê uma olhada se você é inscrito, deixa o like. Eu deixei aqui o link, o QR Code aqui para vocês do LivePix. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa para a live de logo mais, às 20 horas, viemos com tudo, eu e o Chuchu. Às 20 horas, aguardem na agenda, que 20 horas estaremos aí falando mais de técnico, mais sobre o jogo, mais sobre a situação do Vasco. Então aguardem, se quiserem perguntar alguma coisa, vem aqui no QR Code, mande uma mensagem que a gente vai colocar logo mais. Podem perguntar alguma coisa para eu apurar, tá, galera? Durante esse período, se vocês mandarem durante esse período, eu vou ter até mais tempo para apurar, tá? Então é isso. Um beijo, um queijo, saudações cruzmaltinas e fui! Até mais, galera!